desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixarás. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixarás. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixarás. Deus velará por ti. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Alegria mais uma vez estarmos juntos aqui neste canal para podermos celebrar o nome do Senhor, ouvir a palavra de Deus, meditar nela e também dobrar nossos joelhos. Tenho dito que esse ano de 2021 precisamos de intensificar cada vez mais nossas orações ao Senhor. Os tempos são obscuros, nós temos tido muitas percas, e não só por isso, nós precisamos estar mais perto de Deus, porque o Senhor assim deseja que nós vivamos perto dele, estarmos preparados também para o nosso encontro com ele no dia em que ele nos chamar para a eternidade. Queridos, eu quero compartilhar algo com você que está nos assistindo pelo canal ou por algum meio de comunicação. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Texto extraordinário. É uma resposta de Jesus, uma orientação de Jesus para nossas vidas nos dias de hoje, nos dias passados, nos dias de hoje e também no futuro. A palavra diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, para nós que amamos o Senhor e para você também que deseja ou que tem a intenção, que está buscando o Senhor de todo o seu coração. Queridos, esse texto está escrito no livro de Mateus, aí, em um contexto muito interessante, de orientação do Senhor Jesus para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles e aquelas que ele estava
preparando ou inserindo ou desafiando a viver um verdadeiro cristianismo, a seguir as palavras do Senhor, as orientações dele enquanto ele estava na terra, ou até mesmo quando ele partisse para a eternidade, de maneira que eles fossem caminhar sozinhos sob a orientação do Espírito Santo e também sob a orientação dos discípulos que conduziria a igreja do Senhor. E o texto ele começa com um desafio muito grande. Ele fala que talvez o padrão aí que é dito, né, pelo mundo para nós nos dias de hoje, uma reflexão mais nossa, odeia aqueles que te maltratam, né, aqueles que fazem, né, te fazem inimigo. Eu costumo dizer que nós não temos inimigo. Eu não tenho inimigo. Não posso ter inimigo como cristão. Embora algumas pessoas possam achar ou possa nomear ou me eleger inimigo delas. Eu não posso aceitar isso como cristão. Pelo contrário, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quando o Senhor Jesus está nos desafiando nesse tempo, eu porém vos digo, amem os vossos inimigos. Ele está falando para a gente que nós devemos andar na contramão daquilo que é ensinado. Porque odiar, amarás apenas o próximo, é algo que nós temos visto disseminado nas redes sociais, disseminado nos dias atuais, uma geração, ou melhor, nós vivemos um tempo de uma sociedade completamente desconfiada. Eu só confio naqueles que estão à nossa volta. Temos motivos para desconfiar, sim. Temos motivos para fechar as nossas portas, as portas dos nossos corações, as portas das nossas casas, dos nossos estabelecimentos. Temos muitos motivos para isso, para não amar aqueles que estão próximos. Humanamente falando, isso é legítimo, queridos. Mas a palavra do Senhor Jesus, em todo tempo, ela vem contrariando aquilo que é um padrão que não é eterno. Falamos a semana passada sobre buscar no último culto, sobre buscarmos a presença de Deus, de maneira a ouvir a voz dele, para caminharmos a largos passos dentro de um cristianismo que realmente representa aquilo que Jesus é, que Cristo é para a minha vida e para a sua vida. E que Cristo é para a minha vida, para a minha caminhada de fé, para a minha igreja, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu serei e para aquilo que eu represento dos céus também nessa terra. Então o Senhor, nesse texto bíblico, ele traz para a gente uma proposta contrária, uma orientação contrária àquilo que o mundo diz. Vocês devem odiar. Vocês devem se odiar. Quem quer isso para nós é o inimigo das nossas vidas. É Satanás e seus anjos que trabalham 24 horas por dia para gerar contendas, gerar divisões, gerar mortes, gerar sofrimento, gerar separações de casais, gerar intrigas entre pais e filhos, gerar sofrimento entre amigos e amigas ou entre famílias e também na sociedade em que nós estamos inseridos. Esse é o desejo. O ladrão veio para matar, do Satanás, do diabo e dos seus demônios, do reino das trevas. Esse é o tipo de governo que ele apresenta. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. A palavra de Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então o Senhor Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ah, pastor, como assim amar o meu inimigo? Primeiro, que nós, partindo do princípio que nós não temos inimigo, nós não temos motivo para odiar ninguém. Porque o Senhor amou a todos e nos ensinou a amar a todos. A palavra do Senhor diz que os inimigos nossos, eles não podem nem existirem. Embora nós tenhamos dificuldade de relacionar, embora nós tenhamos dificuldade de conversar, às vezes nós teremos dificuldade de entender um ao outro, o Senhor não nos dá essa liberdade para termos inimigo. Pelo contrário, amar o nosso inimigo é nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor e sonharmos com que essas pessoas que nos desejam mal, elas venham a tornar-se também alguém que seja da nossa comunhão, da nossa partilha de fé, do nosso momento com Deus, da nossa vida devocional, da nossa vida espiritual. Se tornar discípulos e discípulos do Senhor. Na verdade, é isso que o texto diz. O Senhor
orienta-nos a amar. E amar, querido, nós vivemos em um tempo onde o conceito de amor é quase que um conceito de bajulação ou de troca de favores. Jesus, quando me amou e quando amou você, ele não ficou dizendo palavra, se nós olhamos, ou quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou quando nós olhamos para o ensinamento dele, Jesus não ficou nos bajulando com carinhos exacerbados, com palavras de elogios, com palavras tenras demais, né? Apenas coisas boas, você vai ter prosperidade, você vem para a igreja que você vai crescer, você vai ser um grande líder, um grande pastor, um grande pai, você não vai ter mais problemas. Nós não vemos isso quando Jesus fala de amor. Pelo contrário, Jesus fala de um amor que supera todas essas coisas, inclusive as lutas e as dificuldades, os sofrimentos e as tentativas que o diabo tenta colocar para nós, que nós não damos conta, que nós não seremos capazes de viver uma vida de paz e também de prosperidade e devoção dentro do propósito do Senhor. Outra coisa que o Senhor nos ensina nesse texto é bem dizer. Se tem uma coisa que nós como cristãos precisamos de aprender, é bem dizer às pessoas que estão à nossa volta. Nós somos muito prontos, nós somos criados e apresentaram para nós um padrão mundano, tem apresentado para nós e para a geração atual, para a geração futura, também um padrão mundano, é o toma lá da cá. Se você falou mal, você leva. Se você criticou, você é bloqueado. Se você não concorda comigo, eu corto você. Se você está propagando algo ao meu respeito, já era, meu filho. Acabou, eu não vou não conte comigo mais. Não sou esse tipo de pessoa que você pensa que eu sou. Pelo contrário, hoje é muito simples. É só apertar uma teclinha do YouTube ou do computador ou clicar com o dedo na tela do celular. Somos capazes de bloquear aqueles que estão maldizendo. O Senhor não disse isso. Não disse para mim e para você fazer isso. Nós não podemos seguir um padrão mundano. Nós não podemos seguir um desejo de Satanás, porque esse é o desejo de Satanás, do adversário das nossas almas. Pelo contrário, você e eu temos palavras de bênção, temos palavras de prosperidade, temos palavras de sabedoria, temos palavras de conhecimento, temos palavras da verdade, temos ensinamentos que são eternos, enquanto aqueles que maldizem têm ensinamentos que são do inferno. Apenas do inferno, e não estão com os olhares ou com o olho ou com a vida espiritual em dias, e procuram e vivem e alimentam de coisas que não são espiritual. Quando nós alimentamos daquilo que é espiritual, que é a palavra de Deus, daquilo que é eterno, que é os ensinamentos de Jesus, daquilo que é verdadeiro, que é o que está escrito pelo Senhor, pelos profetas, pelos apóstolos, pelas cartas de Paulo, pelas cartas de todas as outras de João e outras cartas que estão descritas na Bíblia, e de homens e de mulheres sábios, isso não fará parte da nossa vida. Maldizer não será parte de nós, não fará parte de mim e de você, não fará parte daqueles que amam ao Senhor, porque bem dizer é ganhar tempo e maldizer é perder tempo. Quem maldiz está perdendo tempo, principalmente quando maldize a mim e a você, que cremos no Senhor, que amamos o Senhor, que confiamos no Senhor. Quem maldizem não sabe o mal que ele está fazendo para ele mesmo e precisa de você e de mim para entender o que realmente significa uma vida de maldição ou a vida de bênção também que nós temos que apresentar. Você precisa de apresentar para essas pessoas a vida de bênção, a bênção da salvação, da eternidade, do amor de Jesus, do sacrifício de Cristo, da promessa da vida eterna e de tudo que nós sonhamos e desejamos e cremos que assim será, aquilo que da nossa doutrina nos ensina, aquilo que Jesus tem dito para mim e para você. Por isso, meu querido e minha querida irmã, é importante nós bendizermos aqueles que estão à nossa volta e amá-los de tal maneira que eles sejam constrangidos a decidirem por Jesus. E depois de amarmos, de sermos essa pessoa que o Senhor nos ensina, o Senhor nos desafia também a viver uma vida de bondade, a viver uma vida da prática da misericórdia, da prática da solidariedade, da prática daquilo que
move de que nós somos cheios. Nós somos cheios. Se não somos, precisamos ser cheios da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da bondade do Senhor, da perseverança do Senhor, da grandeza do Senhor e especialmente sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Fazermos o bem é um desafio àqueles que nos odeiam. Queridos, se tem algo que vai deixar a pessoa constrangida, é quando nós, como homens de Deus, como pessoas do Senhor, como quem aceitou Jesus, como quem foi desafiado pelo Senhor, como quem entende a mensagem da cruz, quando nós recebemos algo que contraria, que nos maltrata, que nos fere, nós devolvemos com uma palavra de bênção, com uma palavra de bem, com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de amor e com uma palavra que o ajuda a crescer. Nós precisamos entender isso como povo de Deus, como igreja do Senhor. Nós não podemos maldizer, nós não podemos deixar de fazer o bem, nós não podemos entrar na onda do inimigo que quer que nós odiemos aqueles que nos odeiam. Nós precisamos, pelo contrário, de termos a nossa vida polida pelo Espírito Santo e sermos conduzidos por Ele a amar aquele que tentam, inclusive essa é uma tentativa, né? Quando eles estão provocando a gente, é uma tentativa de que nós entremos na onda, uma estratégia do inimigo para nós entrarmos na onda e odiarmos uns aos outros. Mas o Senhor Jesus também acrescenta algo muito interessante. Orai por aquele que vos maltrata e vos persegue. Tudo isso o Senhor está dizendo para mim e para você. Nós hoje reservamos esse tempo para a nossa oração, para o nosso tempo de comunhão com o Senhor, de intercedermos por pedidos, de buscarmos a presença do Senhor. E esse texto me desafia a mim e a você a orar não apenas, há pouco tempo atrás eu falei, né? Muitas vezes nós oramos apenas para aquilo que nos é conveniente, por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós almejamos, por aquilo que eu sonho, por aquilo que eu sonho para aqueles que são meus. Mas o Senhor diz para nós orarmos, né? Para nós amarmos, para nós orarmos, para nós bendizermos e para nós orarmos até por aquele que nos maltrata, por aquelas que muitas vezes dizem palavras. Esses dias eu estive andando aqui, de vez em quando a gente precisa de sair, e eu fiquei muito preocupado, porque alguém que eu nem procurei o nome conhece a nossa igreja, conhece a Igreja Metodista de Campinas. Ele me disse, essa igreja é tão sofrida, já sofreu tantos rachas, já sofreu tantas coisas que passou por ela, já teve tantas dificuldades. Eu sei que, eu não entrei em detalhe, mas ele deve saber pelo menos de uns 60% das coisas erradas que aconteceram. E com certeza ele não sabe 1% das coisas boas que aconteceram na vida da igreja. Ele não, algumas pessoas que assim pensam. E na hora me deu uma certa irritação, né? A conversa quase tendeu-se para um lado mais acirrado. E eu lembrei dessa palavra do Senhor. E a minha palavra foi o seguinte, querido, essa igreja é tão tremenda, é tão abençoada, ela está há 66 anos abençoando essa cidade, 67 anos, estamos indo para 68 anos abençoando essa cidade. Nós precisamos de apresentar esse lado daquilo que Jesus quer que nós apresentemos, aquilo que o Senhor tem feito de bom. E eu digo isso, queridos, que muitas vezes até entre nós ouvimos isso, essa igreja não cresce, essa igreja não rompe, essa igreja não vai, eu não acredito mais, né? Por outro lado, ontem eu também ouvi uma outra pessoa que diz, nós amamos tanto esse local, como é gostoso, como é bom ouvir isso, como é bom saber que existiu sim problemas e haverá outros problemas, com certeza haverá outros problemas dentro da igreja. Com certeza haverá pessoas que ficarão decepcionadas conosco, mas o nosso papel é amar, bendizer e não permitir que a palavra de maldição saia para nossas bocas. E sobretudo, já estou concluindo essa palavra, sobretudo, orar por aqueles que dizem palavras que nos ofendem, que nos maltratam, que querem o mal, que querem inclusive talvez que nós nos demos mal, que nós nos tornamos, sejamos aniquilados. A palavra diz o seguinte, orai por que vos persegue, pelos que vos maltratam, não só por esses, né? Mas é uma orientação talvez mais contraditória
em relação ao que Jesus estava dizendo, em relação àquilo que o povo, melhor, em relação àquilo que o povo estava acostumado. Maldizem, maltratem, falem mal, amem somente o seu próximo, odeia com toda a força do seu coração aqueles que estão dizendo mal, que se tornaram seu inimigo. Jesus vem e diz o contrário. Pelo contrário, orem pelos que vos maltratem e vos perseguem, para que se tornem filho do vosso Pai que está no céu. Se existe uma função extraordinária que nós temos, é orarmos para que as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que estão nos maldizendo, aqueles que tornaram o nosso inimigo, aqueles que nos odeiam, aqueles que tentam puxar nossos tapetes, aqueles que só conhecem o nosso podre ou podre da igreja, o nosso pecado, é para que elas se tornem verdadeiros filhos e filhas do Pai Celeste, porque a partir do momento que nós tomarmos esse posicionamento como igreja, que nós vivemos assim, que nós decidimos a não entrar na onda daquilo que o inimigo quer que nós entremos, nós seremos um povo inabalável, um povo forte, uma igreja viva, uma família que carrega assim as marcas de Jesus, que não aceita qualquer coisa e que viverá o sobrenatural do Senhor, que não se contentará apenas com bênção recebida, apenas com a minha vida perfeita, com as minhas finanças boas, com a minha família formada, com a minha família bem-sucedida, mas nós invocaremos e clamaremos ao Senhor e oraremos para que aqueles e aquelas que estão à nossa volta se tornem filhos e filhas do Senhor. Porque esse é o desejo do Senhor. Se existe algo que nós temos que nos posicionar e nos tornarmos intercessores e orarmos mesmo, é para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. É para que eles se tornem filhos e filhas do Senhor. Se existe algo que você possa desejar para alguém que não gosta de você, é que ela se torne cristã, que ela se torne serva de Jesus, é que ela venha amar o Senhor e que ela venha congregar junto com você e viver o sobrenatural do Senhor. Essa é a única vingança que, parafraseando aqui, eu acho que o Senhor deseja que nós desejemos para aqueles que estão à nossa volta e para aqueles que não gostam de nós. É que estas pessoas venham a servir, a cultuar, a amar, a participar de células, a experimentar o sobrenatural, a ler a Bíblia, a sentar frente a frente com você quando isso for possível, no nome de Jesus, muito em breve, e olhar no olho um do outro e dizer: Deus é maravilhoso. Nós pensávamos o contrário como padrão do mundo, hoje nós podemos olhar, eu e você, e dizer um para o outro: Jesus é tremendo. O Senhor me restaurou, o Senhor me recuperou. Então, meu querido, minha querida irmã, amigo que nos assiste, você que está aí do outro lado, neste momento de intercessão e de oração, de meditação, quero deixar essa palavra para você. Jamais odeie, deixe o ódio entrar no seu coração. Jamais tenha inimigos. Jamais quando você faz isso, está fazendo a vontade do Senhor, tá? Jamais deixe que os seus inimigos, aqueles que se tornaram seus inimigos, sejam odiados pelo seu coração. Jamais entre na onda. Jamais você possa deixar que palavras de maldição saiam da sua boca para o outro, para o próximo, para o vizinho, para o parente, para aquele que você não gosta. Jamais, mas nunca retribua aquilo que as pessoas fez de mal para você com mal. Mas retribua com o bem, com um sorriso no rosto, com a alegria do Senhor. E nunca deixe, querido, nunca deixe de dobrar os seus joelhos e orarem para aqueles e aquelas que desejam mal, que querem o seu mal. Orem para que elas se tornem filhos e filhas de Deus. Uma das coisas que eu quero concluir dizendo: essas pessoas não conhecem a Jesus, pode ser até crente, mas não conhece a Jesus como deveria. Não sabe que verdadeiramente é Jesus.
elas precisam de que seus olhos sejam abertos, que seus entendimentos sejam aperfeiçoados, que seu ouvido sejam afinado para ouvir a voz do Espírito Santo, e ela carece da minha e da sua intercessão. O Senhor, nesse texto, concluindo com você aqui, Ele está dizendo para você, para mim, para você, não existe desculpa para que você não interceda, não existe desculpa para que você não ame, não existe desculpa para você não ser solidário, não existe desculpa para você não ser intercessor que apaixone pela vida daqueles e daquelas que estão sem Jesus Cristo. Elas precisam de se tornar filhos e filhas do Senhor e do Pai que estás nos céus e tornar um dos nossos aliados na propagação do Evangelho e do amor de Cristo Jesus. Esse nosso desafio, nesse momento que nós estamos vivendo agora, quero que você esteja orando. Ore por aqueles que estão muitas vezes desviados, chateados, cheios de problema. Ore por esse tempo de dificuldade que nós estamos passando, pelo esse tempo de Covid que tem sido difícil, que tem saqueado vidas. Hoje nós perdemos 2 amigos queridos, pastor José Olímpio e a pastora Isildinha, da 5ª região, pessoas que caminhamos juntos por muitos anos enquanto pastor, e nós não vamos baixar a guarda. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Queremos que a igreja do Senhor faça-se conhecida o nome do Senhor Jesus. Se torne intercessora, que nesse ano de 2021 possamos tornar pessoas muito mais que orem, que entendam o propósito de Deus, que clame pela igreja. Não deixe que a falta de fé tome conta do seu coração. Não deixe que as tristezas e angústia, muitas vezes alimentada pela falta de expectativa nos governantes, nas campanhas públicas de vacinação. Não deixe que isso tome conta de você, mas encha-se da presença de Deus e vamos juntos dar as nossas mãos e interceder e clamar e pedir ao Senhor. Deus, nós queremos que todos, principalmente que ninguém passa dessa vida para outra sem conhecer o vosso Pai, o Senhor Deus que está nos céus. Em nome de Jesus, vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos neste momento, que você orasse. Depois eu queria que você orasse pelos familiares daqueles que estão entristecidos. Família também perdeu um irmão. Ore pela família da Miriam, ore pela igreja metodista, ore pela família do José Olímpio, pela família da pastora Isildinha, pelo esposo que ficou, pelos filhos, pelo filho do José Olímpio, esposa, neta e nora. Nós vamos clamar também para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos dê direcionamento. A igreja do Senhor em Campinas tem um papel especial. E esse papel eu creio que o Senhor vai nos mostrando e nós faremos diferença enquanto igreja aqui nesse local. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo desafio que o Senhor tem para nós. Como igreja, queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos faça cada vez mais fortes, cheios da sua graça, da sua presença, que o amor do Senhor possa inundar nossos corações. Pai querido, que o consolo do Espírito Santo venha sobre a vida da igreja nesse tempo de dificuldade, de perdas irreparáveis, especialmente sobre a vida dos 2 pastores e da Miriam também. Ó Pai, nós pedimos o consolo do Senhor sobre todas as suas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos temerosos diante de tanta situação. Não sabemos o que nos espera no futuro, mas sobretudo nós temos uma fé viva que sobrepõe a nossa dificuldade e a nossa preocupação. E diante do Senhor nós queremos apresentar nossa vida como igreja. Os tempos são difíceis, são incertos, mas o Evangelho é certeza da salvação, é vida eterna e amor de Jesus Cristo. Por isso, a Deus, colocamos essas pessoas que nos assistem, aqueles que estão orando conosco, aqueles que muitas vezes, porventura, está passando por alguma dificuldade, ou, Pai, tem a falta de certeza da salvação. Nós te pedimos, ó Pai, que como igreja o Senhor nos ajude a levar o amor de Jesus Cristo e a convicção, Pai, de que elas podem ser filhos e filhas do Senhor Jesus, do Deus eterno, salvas pelo Senhor Jesus. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada ministério, cada irmão e cada irmã. Nós oramos porque cremos no nome de Jesus e na intervenção do Senhor também nesses dias, ó Pai, que estamos passando de luta. Em nome de Jesus. Deus abençoe, que a sua vida seja abençoada, que o propósito do Senhor se cumpra sobre ti e que nunca te falte a fé
e a convicção de que Jesus está com você. Abraço para você que nos assiste pela primeira vez. Desejar uma oração específica, entre em contato conosco através dos nossos canais, dos telefones que constam por aí. Até a próxima, em nome de Jesus.